O conflito no Oriente Médio ganhou um novo capítulo, aumentando a tensão na região. Várias explosões foram registradas no Irã. O bombardeio foi atribuído a Israel como uma retaliação ao ataque do fim de semana. A televisão estatal iraniana relatou que 3 fortes explosões foram ouvidas perto de uma base aérea na cidade central de Isfahan. A região possui instalações nucleares, mas segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, elas estão seguras. A agência oficial de imprensa iraniana também informou que as explosões não causaram grandes danos, nem há relatos de vítimas. Após as explosões, a defesa aérea iraniana interceptou 3 drones. Há relatos de bombardeios também em regiões da Síria e do Iraque, onde o regime iraniano tem grupos aliados. O Irã suspendeu temporariamente os voos dos aeroportos das cidades do Teherã, Isfahan e Shiraz, mas o espaço aéreo já foi reaberto. A imprensa americana fala de um possível ataque de Israel. Autoridades dos Estados Unidos, ouvidas pela Reuters, informaram ter recebido uma notificação ontem de que o ataque aconteceria nas horas seguintes, mas não deram luz verde para o governo israelense prosseguir com a resposta militar. Eles também disseram que os Estados Unidos não estão envolvidos no ataque. Questionado a respeito, o exército israelense disse que não faria nenhum comentário por enquanto. Já o Irã está minimizando o ataque, diz não ter planos de uma retaliação imediata e que ainda não está claro quem está por trás do ocorrido. Após os relatos das explosões, Israel anunciou a ativação de sirenes de alerta no norte do país, na fronteira com o Líbano. O governo israelense já tinha informado nesta semana que responderia os mais de 350 drones e mísseis disparados no último final de semana contra território israelense, o que Teherã afirma ter sido uma represália ao ataque mortal amplamente atribuído a Israel contra o consulado iraniano em Damasco, no início de abril. Por causa do ataque contra Israel, os Estados Unidos e o Reino Unido impuseram sanções econômicas contra o Irã. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o Oriente Médio está à beira de um abismo. E a relação de tensão entre Israel e Irã não é novidade para ninguém. Para entender melhor esse histórico, vamos ao vivo para Israel, porque o cientista social Marcos Gorenstein fala direto de Modin, cidade que fica a 38 quilômetros de Tel Aviv. Marcos, aí são 6 horas à frente, então boa noite para você. Primeiro, qual que é a repercussão em Israel sobre esse ataque no Irã? Boa noite, Kelly. Obrigado. Para começar, o ataque pegou todo mundo de surpresa, né? Eu acordei às 7 horas da manhã e foi aí que eu fui ver que o ataque tinha ocorrido, porque foi na madrugada. A gente, desde a última semana, Israel informou que faria um ataque, tinha a intenção de fazer um ataque, né? Só que seria só para o final do mês, né? Porque no início, na próxima semana, a gente inicia uma festividade, né, de Pessah, e ela dura cerca de 8 dias, então esse ataque aconteceria só depois, então acabou pegando todo mundo de surpresa. Para além disso, o tamanho do ataque, né, justamente pelo fato da imprensa iraniana ter dito que não, do governo iraniano também, obviamente, ter dito que não houve nenhum ataque, não foi um ataque forte, que não houve nenhuma destruição, né? Ficou uma situação um tanto quanto complicada, né? Porque Israel ameaçou, falou que não ia atacar e no momento atacou, então o pessoal ficou sem entender direito se essa era realmente a retaliação e até que ponto essa retaliação ela poderia gerar um outro revide do Irã, né? Que essa é a maior questão aqui, que a gente não seja carregado para uma guerra regional, né? Que é o maior medo, né, de todo mundo no momento. E de que forma isso pode impactar também na guerra em Gaza e também lá ao norte em relação ao Hezbollah, né? Sim, exatamente. Pois é, essa questão da fronteira com o Líbano, no Hezbollah, na última semana foi a fronteira mais acirrada aqui, né, desde nesse último período. Há constantes ataques do Hezbollah e há constantes ataques israelenses também no sul do Líbano. Inclusive, teve um ataque de drone numa região, num vilarejo beduíno
que fica no norte do país, deixando algumas pessoas mortas, alguns soldados mortos, inclusive. E desde ontem, né, quando teve o ataque israelense também, as sirenes soam na região norte do país, de uma forma, vamos dizer assim, realmente constante, né? Eu sempre estou acompanhando e está sempre vendo que há uma série de sirenes. Agora, sobre a questão de Gaza, eu acho que essa é toda a questão mais interessante e, na minha avaliação, acho que por isso também esse ataque saiu nesse momento e não saiu daqui a 10 dias, né, como o governo de Israel tinha anunciado inicialmente. Na última semana, desde o ataque do Irã, a gente praticamente não ouve mais falar do que está acontecendo em Gaza. Né? Na verdade, a guerra em Gaza, ela diminuiu muito de intensidade no último período. A gente, no ápice da guerra, a gente tinha cerca de 40 brigadas israelenses dentro de Gaza, hoje a gente só tem uma. Hoje, na semana passada, a gente já começou a ver o exército israelense permitindo a passagem de mulheres e crianças refugiados, né, do norte de Gaza que estavam no sul, eles estão podendo retornar ao norte de Gaza. E também uma maior entrada de ajuda humanitária. Obviamente, não é ainda o que precisa entrar, porque a gente sabe, né, a situação de Gaza, a gente acompanhou o que aconteceu nos últimos 6 meses, mas o que mais é interessante nisso tudo é que desde que a guerra começou e as negociações tenta-se chegar a um acordo com o Hamas para a libertação dos reféns, o Hamas sempre coloca esses três elementos centrais, né, que é o fim da guerra, né, a saída total do exército israelense da faixa de Gaza, a volta dos refugiados para o norte da faixa de Gaza e também uma maior entrada de ajuda humanitária. E a gente está vendo isso acontecer nesse momento, apesar de não ter nenhum acordo entre Israel e o Hamas. E a única coisa que a gente não vê acontecer é o retorno dos 133 reféns israelenses que ainda estão na faixa de Gaza e acredita-se que pelo menos metade deles estejam mortos. Então, na verdade, a gente tem hoje o governo de Israel um tanto quanto debilitado, né? um tanto quanto acuado nesse sentido, porque, vamos dizer assim, que as exigências do Hamas, elas estão acontecendo, mesmo que informalmente, não oficialmente, obviamente, não de uma forma ostensiva, né? Porém, a gente não vê o que o Israel mais precisaria, né? A população israelense mais precisa, que é o retorno dos reféns. Sim. Né? Então, eu acredito que esse ataque hoje, ele tenha também esse objetivo, porque se o ataque fosse somente daqui a 10 dias, a sociedade israelense, a mídia israelense principalmente, voltaria a falar com muito mais força do que está acontecendo em Gaza e da questão dos reféns. Né? Então, no momento que a gente volta a ter esse ataque no Irã, se esvazia mais a questão de Gaza, né? Que é a maior pedra no sapato do governo. Né? Agora, Marcos, é óbvio que o Irã financia grupos terroristas como o Hamas, por exemplo, né? Na faixa de Gaza, o Hezbollah, lá do Líbano. Mas esses ataques, eles são históricos, né? Porque foi a primeira vez que o Irã realmente atacou Israel, né? Governo por governo e não de uma forma indireta. No último final de semana, houve essa resposta agora. A gente pode dizer que essa tensão entre os dois países já vem de longa data, pelo menos lá desde 79 para cá. Isso, exatamente. É muito interessante isso, né? Porque até a Revolução no Irã, a relação entre os dois países era muito boa, né? Inclusive, muitos países do Oriente Médio, é importante fazer uma diferenciação, né? Que o Irã não é um país árabe, né? É um país persa, né? Eles são muçulmanos, mas eles não são árabes. Então, até a Revolução no Irã, a gente tinha uma realidade que os países árabes, eles faziam boicote a Israel, não participavam de eventos em que Israel participava, de eventos esportivos, eventos culturais, de uma forma geral, só que no Irã era diferente. Isso sim acontecia. Sim, você tinha turistas, inclusive israelenses, que iam ao Irã. A população israelense, judaica israelense, que é de origem iraniana, de origem persa, então eles iam ao Irã também. E quando há revolução no Irã, isso muda completamente, né? E aí a gente vê a transformação total dessas relações. Os países são países inimigos, né? E já tem, assim, há pelo menos 10 anos, até antes, mas enfim, vamos colocar esse corte de 10 anos, a gente vê essa tensão aumentando muito, né? Uma ameaça constante, muitas vezes uma ameaça do governo iraniano, principalmente quando eles tentavam buscar e tentam ainda buscar, né, o seu projeto nuclear,
dizendo, né, que um dos objetivos poderia ser aniquilar Israel, né? E o governo Netanyahu, né, lembrando que o Netanyahu está no governo, está no poder, né? Ele é primeiro-ministro desde 2009. Entre 2009 até hoje, só teve um ano que ele não foi primeiro-ministro, né? Que ele não conseguiu montar o governo. Então, que foi entre 2021 e 2022. 2022 e 2023. 2023 ele volta ao governo e está até agora, início de 2023. Então, a gente tem essa relação um tanto quanto acirrada e exatamente como você falou, nunca havia tido um ataque direto entre os dois países, né? Israel muitas vezes bombardeou comboios iranianos indo em direção ao Hezbollah no Líbano, né? Os comboios eram bombardeados em território sírio, né? Houve recentemente, aí no dia 1º de abril, esse ataque ao prédio anexo ali da embaixada iraniana na Síria, né? Que deixou um general da Guarda Revolucionária morto. Só que já houve outros ataques desse tipo. Em 2020, durante o corona, houve um ataque cibernético do Irã que eles tentaram envenenar parte da água potável aqui em Israel. E depois que isso foi atribuído ao Irã, Israel também fez um ataque cibernético em que eles conseguiram parar completamente um porto no Irã. Todo o funcionamento do porto. Então, você teve ali durante 2 semanas engarrafamentos de navios, os navios não conseguiam aportar, enfim, gerou um caos ali, pequeno no Irã, mas não havia tido um ataque direto entre os dois países, como a gente viu na última semana, né, no último domingo, e como a gente viu esse revide hoje de Israel também. Pois é, e a pergunta que fica é agora se realmente o Irã não vai responder. Vamos acompanhando de perto. Marcos, muito obrigada pela sua análise, pelas informações ao vivo de Israel. Qualquer coisa você chama a gente aqui. É muito importante a gente ter o depoimento de quem está em Israel, porque vivencia o dia a dia da realidade no país. Muito obrigada, uma boa noite para você aí em Israel e até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Até.